A França adotou em 1964 uma lei de proteção à água que vem transformando a realidade de seus rios. Em 1988, a República Francesa assinou um acordo de cooperação com o Brasil, país que detém as maiores reservas de água doce do planeta. Primeiro, o modelo francês foi testado na bacia do Rio Doce e depois inspirou a Legislação Nacional de Recursos Hídricos, que foi promulgada em 1997, a Lei 9.433. Com apenas 12 anos de experiência da lei, o Brasil continua interessado no que vem sendo feito na França, que já soma 45 anos de experiência do modelo. Dentre as 6 regiões hidrográficas em que foi dividido o território francês, a bacia do Seine-Normandie tem despertado grande interesse, por possuir a maior diversidade de usos de água. Em junho de 2008, uma representação da Agência de Água Seine-Normandie esteve no Brasil, em Vitória, Espírito Santo, visitando bacias e participando do seminário Água 2008, onde relatou as experiências adotadas pelo Sena. O exemplo francês na gestão de recursos hídricos, na verdade, é uma inspiração já antiga para o nosso país. Norteou o debate da lei nacional que trata da gestão de recursos hídricos. E eu, na época, como congressista, tive a oportunidade de participar desse debate. E os brasileiros de diversas regiões estão buscando caminhos para enfrentar esse desafio de gerir de forma adequada, de forma responsável, de forma sustentável os seus recursos hídricos. E a experiência francesa, a experiência do Sena, ela ilumina caminhos. É seguir em frente, aproximar mais essa experiência francesa desse trabalho que nós estamos realizando no Espírito Santo, junto com a sociedade civil organizada, e potencializar a nossa caminhada. Em setembro de 2008, uma equipe do Instituto Ecobacia, entidade brasileira de recursos hídricos, esteve na França para percorrer todo o trajeto do Sena, da nascente à foz. Saindo de Paris, os pesquisadores subiram a bacia até as nascentes, na cidade de Saint-Germain-sur-Seine. Na gruta que acumula as primeiras gotas de água do rio, destaque para a estátua da deusa Sequaná, que deu origem ao nome Sena. Desde 1864, as fontes são patrimônio de Paris. A capital, mesmo estando a mais de 300 quilômetros, reconhece a importância do Sena para sua sobrevivência. Este rio, de 800 quilômetros, junto com seus afluentes, drena uma área de 97 mil quilômetros quadrados, 14% do território francês, região onde vivem 17 milhões de habitantes, 30% da população do país. A bacia responde por quase 40% da produção industrial da França e por 1/3 de sua produção agrícola. Logo abaixo da nascente, a equipe verificou um dos usos mais nobres da água da bacia, a produção do champanhe. As águas do Sena alimentam as videiras, ajudam a originar este produto famoso no mundo inteiro. A bacia tem 60% do seu território ocupado com atividades agrícolas. São 100 mil propriedades de tamanhos variados. Atividades como a desta fazenda de produção de batatas e cebola. Aqui, a plantação é irrigada com a água do rio Obi. Além do Obi, os maiores afluentes do Sena são o Yonne e o Marne, e o rio Oise. A hidrografia do Seine-Normandie inclui 417 rios, formando uma rede de 55 mil quilômetros, dos quais 2.450 quilômetros são navegáveis. Continuando a descida do rio, a equipe navegou na região da central nuclear de Nogent-sur-Seine,
Em volta, a presença da vida selvagem impressionou. São as águas do Sena que resfriam os reatores da usina, que gera 2.400 megawatts, energia capaz de atender a 1/3 do consumo anual de Île-de-France, a região mais populosa da bacia. Passando por Marnay-sur-Seine, a equipe visitou o Jardim Botânico, coordenado pelo senhor Didier Rousseau. O escultor havia feito um busto em homenagem ao paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. Muitas plantas brasileiras estão representadas no Jardim Botânico deste admirador do Brasil. E por falar em Brasil, quando o grupo chegou a Nanterre, encontrou uma delegação da ANA, a Agência Nacional de Águas Brasileira, visitando a agência Seine-Normandie, em mais um compromisso da cooperação franco-brasileira. O Brasil se inspirou na legislação francesa para elaborar a sua própria legislação de águas. Em 1997, o Brasil aprovou a Lei 9433, que é a nossa Lei Nacional das Águas, que tem como características a descentralização da gestão, a gestão participativa, a gestão por comitês de bacia. E esses são diretrizes, são princípios consagrados da legislação francesa. Seguramente, a França, pelo seu histórico e, sobretudo, pelos resultados muito afirmativos que essa legislação francesa trouxe para a França, é que nós temos que valorizar e temos valorizado. Em Paris, a equipe conheceu os bastidores da captação e tratamento da água servida à população. Na capital, o tratamento de água só começou em 1853. Depois de enfrentar epidemias de cólera e tifo, a cidade ouviu o alerta de Louis Pasteur de que 90% de nossas doenças provém da água que bebemos. Hoje, o serviço atinge proporções gigantescas. Paris consome diariamente cerca de 615 milhões de litros de água, metade dos quais provém de fontes subterrâneas. A região das fontes é protegida por legislação especial que impede certas atividades num raio de 50 quilômetros. São verdadeiras catedrais subterrâneas que encantam os visitantes. A água captada é transportada até Paris por uma rede de 600 quilômetros de aquedutos. Depois do tratamento, a água vai para os reservatórios, que têm capacidade para manter até 2 dias de consumo sem serem reabastecidos. Os franceses demonstram confiança no sistema de tratamento, pois é comum vê-los bebendo diretamente a água que sai da torneira. Os esgotos também são assunto de interesse. Em 1800, a região parisiense já possuía 700 mil habitantes e contava com apenas 25 quilômetros de redes de esgotos. Hoje, a rede de Paris tem 2.350 quilômetros de estruturas subterrâneas. Cerca de 1.600 quilômetros podem ser visitados, como aqui no Museu dos Esgotos. Criada em 1940, a usina de Acher trata diariamente 1.700.000 metros cúbicos de águas usadas. É a segunda maior estação da Europa. O SIAP, Sindicato de Saneamento da Aglomeração Parisiense, gerencia o tratamento diário de 3 milhões de metros cúbicos de esgotos. Se todos estes esgotos tratados fossem reunidos, seriam considerados o maior afluente que o rio Sena recebe. La Seine est un petit fleuve finalement. Le débit moyen est de l'ordre de 300 mètres cubes seconde, quand on voit que le Rhône, autre grand fleuve français, a un débit moyen de l'ordre de 1000 mètres cubes seconde. Or, sur ce fleuve, se sont concentrées des populations et des activités qui représentent 20% de la population nationale et 30% du PIB, donc de l'activité nationale. Donc on a un petit fleuve qui est une ressource relativement limitée en eau potable, en eau pour les besoins des activités économiques, et un exutoire de faible débit pour les eaux usées. Du coup, les principaux défis, c'est de rendre compatible cette concentration humaine avec un milieu relativement fragile. O cuidado de Paris com o Sena se justifica. Os registros fósseis revelam que foi nas suas margens que começou o povoamento de toda esta região. Ainda hoje, ele é uma artéria viva no coração da cidade. Monumentos de atração mundial estão próximos ao Sena, como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame, que foi construída numa de suas ilhas.
O rio é utilizado até como moradia. É o caso deste peniche, situado em frente à Torre Eiffel, num dos endereços mais valorizados do mundo. No trecho final, o Sena é também totalmente navegável. A equipe chega a Rouen, cidade que tem uma ligação histórica com o Brasil. No século XVI, a região de Rouen foi um dos principais polos de tecelagem, carente de tinturas. As esquadras atravessavam o Atlântico em busca do pau-brasil. Alguns painéis da época mostram os índios cortando o pau-brasil e levando aos navios franceses. Hoje, Rouen possui o maior porto graneleiro da Europa e recebe navios de porte marítimo, mesmo estando a 140 quilômetros do oceano. É assim que a Bacia do Sena responde por 50% do tráfego fluvial do país. Os números da bacia são expressivos. Ocupando apenas 14% do território francês, ela é responsável por 37% do petróleo refinado e 79% da produção de açúcar do país. 60% da produção automobilística francesa vem de indústrias abastecidas com águas do Sena. Essa intensa atividade gerava um consumo enorme de água e causava uma poluição crescente. Para lutar contra isso, a lei francesa colocou em operação o princípio do poluidor-pagador. A agência de água foi constituída para receber os recursos arrecadados e restituir esse dinheiro às iniciativas de restauração da bacia. Em 2008, a agência coletou 800 milhões de euros, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Parte destes recursos foi investida na coleta e tratamento de esgotos das cidades. Nos últimos anos, 3 bilhões de euros foram usados para ajudar as indústrias a tratar seus resíduos. É a aplicação de outro princípio. Quem polui, paga. Quem despolui, é ajudado. La totalité du fleuve Seine se trouve globalement en meilleur état qu'elle n'était il y a 40 ans. Sur le plan écologique, on peut dire que la Seine s'est améliorée, y compris au sein de la capitale même. Alors, pourquoi elle s'est améliorée? Parce que depuis 30 à 40 ans, on a travaillé sur tous les rejets, les effluents, d'une part des collectivités, et d'autre part sur les rejets des industries. A Bacia do Sena também é conhecida pela produção de um patrimônio da gastronomia francesa, o queijo. A vila de Camembert está situada na Bacia Seine-Normandie. Da ordenha das vacas até os preparativos do queijo, tudo ocorre de acordo com a centenária tradição regional e depende da oferta de água, que vem da Bacia do Sena. O olhar brasileiro também percebeu a importância do turismo na região. Próximo à Foz do Sena, fica situada a vila de Étretat, conhecida por suas belíssimas falésias brancas. Com seus atrativos naturais e a receptividade de seus habitantes, o local se tornou parte obrigatória dos roteiros de visitação neste país que soube se transformar na principal destinação turística do mundo. Não muito longe dali, fica situada a barragem de Pozes. Para os peixes migradores que vêm do Atlântico e sobem o Sena para desovar, desde 1885 a barragem foi um obstáculo intransponível. Após 107 anos, foram construídas escadas para a subida dos peixes, que agora contam com uma inovação genial: câmeras que filmam, contam e identificam as espécies que passam pela barragem. São atitudes que explicam por que o Sena vem recuperando a quantidade e variedade de peixes. Quando a legislação de proteção começou a funcionar em 1964, existiam apenas 4 espécies de peixes no Sena em Paris. Hoje, mais de 30 espécies já foram registradas. E pensando nos peixes que vêm do mar, a equipe chegou à Foz do Sena. Aqui foi criada a Reserva do Estuário do Sena, que é abrigo natural de aves migratórias e berçário de várias espécies de peixes. Por concentrar toda a água drenada na bacia, a Foz é lugar privilegiado para pesquisar em que condições o Sena chega ao oceano. Para coordenar as pesquisas feitas na bacia, foi criado em 1989 o PIRAN-SEN, programa de pesquisa sobre a ecologia do Sena, que informa as autoridades a real situação do rio.
O esforço francês busca atingir 3 objetivos: preservar os recursos hídricos, lutar contra a poluição e restaurar os meios aquáticos. Mesmo reconhecendo que ainda há desafios pela frente, o governo e a sociedade francesa sabem que estão no caminho certo. A restauração do Sena está baseada em 3 fatores importantes: o embasamento científico dos diagnósticos e das propostas de ação na bacia, a aplicação maciça de recursos financeiros originados com a cobrança pelo uso da água e, o mais importante, a participação crítica de uma sociedade bastante opinativa. E o Brasil, como recordista dos estoques de água no mundo, tem diante de si este grande desafio de, utilizando meios semelhantes, obter sucesso na defesa dos seus recursos hídricos, assunto que interessa a todo o planeta. É o que desejam o governo e a sociedade francesa, como diz o presidente do comitê, Sr. André Santini, nesta mensagem de solidariedade ao esforço brasileiro. Le Brésil n'a pas besoin d'encouragement, c'est plutôt lui qui donne encouragement à la France. Le Brésil possède les plus grands fleuves de la planète. Le Brésil a pris conscience de cette richesse. Il s'est doté d'une législation qui permet de protéger la ressource en eau et de préserver les milieux aquatiques. Il convient maintenant qu'il se donne les moyens, notamment financiers, pour répondre à l'ampleur de la tâche. Un proverbe brésilien dit « L'eau douce goûtant sur la pierre dure finit un jour par la percer ». Je ne doute pas que le Brésil saura sauver son patrimoine et que chaque geste, comme votre démarche, contribuera à combattre la pollution partout où elle se niche, car, comme l'eau limpide goûtant sur la pollution, il finira un jour par la chasser. Todos precisam entender. Água é fonte da vida, todos precisam entender. Sem água não tem futuro pra brasileiro francês. Sem água não tem futuro pra brasileiro francês.